E aí, nono ano, vamos lá para a nossa segunda aula? Pessoal, nessa aula de hoje, nessa segunda aula, eu vou trabalhar o quê? O capítulo 1 do LV4, circunferências. Glaudio, o que tu vai falar de circunferência? Vou trabalhar todas as relações entre cordas, secante, tangente, distância de um ponto, tá bom? Vamos trabalhar com a medida de uma circunferência, a medida de um arco e a transformação de um ângulo para radianos ou de radianos para graus, beleza? Então vamos lá. Lembra, uma circunferência nada mais é do que o contorno de um círculo. Glaudio, o contorno é da seguinte maneira, ó. Você tem aqui esta circunferência, tá bom? E nessa circunferência aqui eu tenho os seus elementos. Quais são os elementos dela? Raio, diâmetro, corda, eu tenho reta secante, reta tangente, centro. Vamos lá. O que é o centro? Onde é que fica o centro da circunferência? Está aqui, ó. Sempre vai estar representado pela letra O. Toda circunferência tem os seus elementos principais: centro, raio e diâmetro. Glaudio, o que é o raio? Está aqui, ó. É a distância do centro até a circunferência. O OB, o OA, o OE, todos são raios. E o diâmetro? O diâmetro é uma linha que corta a sua circunferência, porém, ela passa no centro dela. Está aqui, ó. O BE é o diâmetro. E o que é a corda? Corda é um segmento de reta que ela corta a sua circunferência, mas ela não passa no centro. Olha aqui um exemplo, ó. CD é uma corda. Glaudio, o que é uma reta secante? Uma reta secante é uma reta que ela corta a sua circunferência e ela tem um ponto fora da sua circunferência. Está aqui, ó. O EF é uma reta secante. E uma reta tangente é uma reta que ela encosta na sua circunferência. Glaudio, ela encosta? Ela nem está dentro e nem está fora. Ela está em cima do contorno. Lembra que é uma circunferência? A circunferência é essa linha aqui que contorna a sua figura, ó, passando por todos esses pontos. Então, uma reta tangente, ó, FT ou TF. E detalhe, uma reta tangente, ela tem um ponto de tangência. O que é esse ponto de tangência? Ela forma, com a circunferência, um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, vamos trabalhar aí essas definições. Glaudio, tem fórmulas? Tem. Fórmulas que a gente vai observar que elas têm semelhança. Quais são essas relações métricas? Olha só, todas que eu acabei de falar com vocês. O que é o centro, o que é raio, o que é diâmetro, corda, secante e tangente. Tá bom? Glaudio, quais são essas semelhanças? Antes de a gente trabalhar com essas semelhanças, com essas relações, nós temos que ter duas noções. O que é um ângulo central e o que é um ângulo inscrito. Glaudio, tem diferença? Tem. O ângulo central já está te dizendo, ele está localizado no centro da circunferência. E ele tem a medida exatamente do arco. Glaudio, que arco? Esse daqui, ó. Você tem esse ângulo, você tem aqui esta circunferência, e você observa que tem aqui esse arco, ó, o AB. O ângulo central, ele vale esse ângulo aqui todinho. Vamos pegar um exemplo. Se esse ângulo aqui vale 80, esse arco vale 80, o ângulo central vale 80. Se esse arco vale 120, o ângulo central vale 120. Se esse arco vale 100, esse ângulo vale 100. Já o ângulo inscrito, ele só vale a metade do ângulo central. Se esse ângulo central vale 100, o ângulo inscrito vale 50. Se ele vale 90, vale 45. Se ele tem 80, o ângulo inscrito vale 40. Lembra, o ângulo inscrito, ele vale a metade do teu ângulo central da sua circunferência. Beleza? Então, tem relação entre arco e ângulo inscrito? Tem. O arco é a medida do ângulo central e o ângulo inscrito só é a metade do arco ou a metade do ângulo inscrito.
beleza? Do ângulo central. Então vamos lá. E quais são essas relações? Primeira relação que a gente vai trabalhar são as relações entre cordas. Glauber, relação entre corda é da seguinte maneira, pessoal. As cordas são segmentos de reta, certo? Que estão contidas dentro da sua circunferência e elas têm um ponto em comum, o ponto onde elas se cortam. Agora tem uma definição básica, ó. As cordas, elas formam triângulos semelhantes, contidos dentro da circunferência. Observa aqui, ó, você tem uma circunferência, certo? Onde você tem uma corda AB e uma corda CD ou DC. E está aqui um ponto comum, ó, um ponto onde elas se cruzam, certo? E nesse ponto você tem aqui um ângulo de um lado e um ângulo do outro. E esse ângulo é classificado como OPV, opostos pelo vértice. Glaudes quer dizer o quê? Que eles são ângulos congruentes, são ângulos iguais, beleza? Se eles são ângulos iguais, esse meu ângulo aqui que está na circunferência também são iguais. Então o ângulo A é igual ao ângulo D. Então eles querem dizer o quê? Que o segmento, ó, PA ou AP vezes o segmento PB ou BP é igual ao DP vezes o CP. De novo, você vai pegar a corda todinha e vai dividir ela no ponto. O AP vezes o PB é igual o DP vezes o PC ou CD. Ah, então eu vou observar onde está esse ponto e vou separar em pedaços. Isso. E o que está nessa minha reta, você vai fazer a multiplicação. O AP é igual, o AP vezes o BP é igual o DP vezes o CP. E aí você vai encontrar um segmento, um tamanho que ele está pedindo para você descobrir, o valor de um segmento, ou o valor da corda toda, tá bom? Então isso vai variar? A fórmula ela não muda. O que vai mudar é a pergunta que vai ser feita. Tá aqui a relação, ó. A distância do PA dividido pelo PC é igual à distância do PD dividido pela distância do PB. Ou, olha só, produto do meio pelos extremos, ó. PA vezes PB igual a PC vezes o PD. Observação. Se duas cordas de uma mesma circunferência se intersectam, ou seja, se cortam, se cruzam, então o ponto das medidas das duas partes de uma das cordas é igual ao produto das duas partes da outra. Traduzindo, é a fórmula. PA vezes PB é igual ao PC vezes o PD. Tá bom? E isso é a relação entre cordas. Glauber, tem outras relações? Tem. Olha aqui um exemplo, ó. Você tem aí colocando em prática e tem as duas cordas, ó. 3, 4, 2 e o x. Para me calcular, 2 vezes x igual 3 vezes o 4. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 4, 12. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, e 12 dividido para 2, 6. É pura aplicação de fórmula, tá bom? Agora, cuidado. A relação entre cordas ela é bem parecida com as relações entre retas secantes. Glauber, por quê? A relação entre retas secantes está aqui, ó. Você observa que na relação entre cordas, o ponto, certo, de contato entre elas estava dentro. Já na relação entre retas secantes, esse ponto de contato entre elas vai estar fora. E aí o que muda? Somente o PA e o PC. Glauber, por que eles vão mudar? Porque aí vai ser o seguinte, pessoal. O PA é o segmento todo, do P até o A. Ou seja, você vai somar tanto o segmento que está dentro da circunferência, quanto que está fora. E o PC, do mesmo jeito, você vai somar do C para o D e do D para o P. Mas a fórmula
é a mesma. Glauber, por quê? Por causa que você vai observar que você tem aqui, ó, triângulos semelhantes, tá bom? Então, olha só a fórmula, ó. PA vezes o PB é igual ao PC vezes o PD. Ah, Glauber, então vou ter que prestar atenção no segmento? Vai, desde aqui, ó. Quem é o PA? É do P que você tem até o A. Ah, Glauber, então vou ter que somar do A para o B? Vai, tá bom? Você vai ter que somar do A para o B e do B para o P. Aí você tem um PA. Ou seja, é o segmento que está contido dentro da circunferência e o que está fora. Aí você observa, PA vezes o PB é igual ao PC vezes o PD. Ah, então tem que se lembrar disso? Tem. A fórmula entre retas secantes e cordas é a mesma. O que vai estar diferenciando é onde está esse ponto de contato entre elas. Na corda, o ponto está dentro da circunferência e nas retas secantes, o ponto está onde? Está fora. Tá bom? Então, cuidado com a aplicação desta fórmula. E detalhe, ó, tem uma questão na prova que vou utilizar essa reta aqui, retas secantes. Beleza? Fica de olho, preste atenção nas dicas. Vamos lá, continuando. Glauber, tem outras? Tem, mas vamos lá para a observação, para a definição, ó. Se um ponto externo à circunferência, olha só, se um ponto externo a uma circunferência, se traçarmos dois segmentos secantes, o produto da medida de um segmento secante pela medida da sua parte externa, é o PA e o PB, é igual ao produto do outro segmento, o PC, pela medida da parte externa desse segmento, o PD. Traduzindo, esse texto é PA vezes o PB igual PC vezes o PD. Tá bom? Então, é por aplicação da fórmula. E esta fórmula eu vou estar cobrando na prova de vocês. Beleza? Vamos lá, continuando. Glauber, tem mais relações? Tem. Olha aqui um exemplo. Vamos trabalhar com o exemplo, ó. Eu tenho, ó. Glauber, cadê os pontos? Tem questão que não vai trazer o ponto. Então, cuidado. Beleza? Lembra, é o segmento todo. Olha só. Quem é o segmento todo desse elemento? Do ponto até aqui, vocês somam 10 mais 12, 22, vezes o que está fora, que é o 12, tá aqui, vezes 12. Na outra, eu vou somar 11 mais x, cuidado, não é 11x, é 11 mais x. Glauber, por que é 11 mais x e não é 11x? 11x é se você estivesse multiplicando o 11 pelo x. E você não está multiplicando, você está somando eles. Beleza? Como você não sabe quem é o x, fica 11 mais x. Vezes o segmento que está fora, que é o 11. Aí a gente aplica a distributiva, ó. 11 vezes 11, 121. 11 vezes x, 11x. Fica 22 vezes 12. Vou passar o 121, tá positivo, para o segundo membro negativo. E multiplicar, ó, 22 vezes 12, 264, menos 121. O 11 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E quando eu dividir, 143 para 11, ficam 13. Tá bom? Então, cuidado na aplicação da fórmula entre retas secantes. É essa fórmula que eu vou estar cobrando uma questão lá na prova de recuperação de vocês. Tá bom? Então, vamos lá continuar. Glauber, tem outras fórmulas? Tem outras relações? Tem. Qual é a outra relação? Vamos lá. Relação entre reta secante e reta tangente. Glauber, qual é a aplicação da fórmula? Vamos lá. Ó. Na aplicação da relação entre reta secante e reta tangente, você observa que você tem 3 pontos. Você tem o PA, o PB e o PC. PA, o PB e o PC. Na relação entre reta secante e tangente, você tem, ó, a minha reta tangente ao quadrado, ou seja, PC ao quadrado, é igual à minha reta tangente, ou a reta secante, o PA,
vezes o PB. De novo, PC ao quadrado é igual PA vezes PB. Novamente, PC ao quadrado, PA vezes o PB. Onde o PC é o segmento tangente. Glauber, por que ele vai ficar ao quadrado? Por causa que aí eu posso trabalhar depois, lá na frente, lá no ensino médio com vocês, relações métricas. Lei dos senos, lei dos cossenos, tá bom? Aí nessas relações. Mas na prova não vou estar cobrando essas relações métricas. Seno, cosseno, aqui não. Beleza? Então vamos lá. Na aplicação delas, como é que funciona? Olha a fórmula. Tá aqui, ó. PC ao quadrado é igual PA vezes o PB. Definição. Se por um ponto externo a uma circunferência, traçamos um segmento secante e o outro tangente a ela, então o quadrado da medida de segmento da tangente, que é o PC ao quadrado, é igual ao produto do segmento secante e da parte externa, o PA vezes o PB. Tá bom? Então, você vai trabalhar com essa relação. Olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho, ó, x ao quadrado igual 9 mais 7, 16, vezes 9. X ao quadrado igual 16 vezes 9, 144. Raiz quadrada de 144, 12. Tá bom? Então, a relação entre retas secantes e tangente, você vai utilizar essa fórmula. Observe que elas são bem parecidas, beleza? Glauber, tem mais fórmula? Tem. Vamos lá. Tu vai cobrar quais? Potência de um ponto? Tem. O que é essa potência de um ponto? É assim, ó. Você vai calcular a distância. Você tem a distância que é do centro até o meu ponto. Essa distância ao quadrado é igual, potência de um ponto é igual a distância ao quadrado menos o meu raio ao quadrado. É como se fosse aqui, ó. Eu quero somente a distância do ponto P ao A. Ou seja, essa distância toda ao quadrado menos raio ao quadrado. Aí eu sei qual é a força do meu ponto A até o ponto P. Tá bom? Glauber, tem uma questão dessa na prova? Uma também. Tá bom? Vamos lá. Potência de um ponto é o PA vezes o PB. PA, lembra que é o segmento que está fora, vezes o PB. Tá bom? Então vou trabalhar sempre com isso? Sim. Olha aqui a fórmula. Potência de P é igual D ao quadrado. O D é a distância do centro até o meu ponto P, menos o raio ao quadrado. Lembra que é o raio? É a distância do centro até a minha circunferência. Tá bom? Glauber, chega de fórmula? Estou acabando. Falta qual? Vamos calcular o comprimento da circunferência, tá bom? E as transformações de ângulo para radianos e de radianos para graus. Qual é a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência? É aquela que vocês já estão acostumados a trabalhar, ó. Comprimento 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o π, ele vale 3,14, tá bom? Glauber, se a questão não me der, é esse valor fixo. Ele só vai ter alguma variação caso a questão lhe diga que o π ele mudou. O π vale algum determinado valor, tipo 3, 3,1 e assim por diante. Se a questão não lhe disser que ele mudou, o π ele sempre vai estar valendo 3,14. Tá bom? Olha aqui um exemplo. Comprimento 2 vezes o π vezes o raio. Ele me disse que o raio é 9. Então, 2 vezes 3,14 vezes 9. Multiplicando os três elementos, 56,52. Aproximadamente. Glauber, por que é aproximadamente? Porque o valor do π ele é um valor aproximado. Ele não é um valor fixo, ele não é um valor igual. Tá bom? Então, basta você calcular o comprimento da circunferência, você multiplica esses três elementos. Glauber, e aí qual é a próxima relação? É a medida de um arco. Como é que eu vou calcular a medida de um arco?
eu vou calcular o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio, certo? E vou fazer a relação entre o ângulo que eu tenho e o ângulo total da circunferência. Glauber, a medida de um arco é diretamente proporcional, olha só pessoal, a medida do arco é diretamente proporcional à própria medida do comprimento. Glauber, por quê? Porque eu sempre vou estar trabalhando uma relação. Exemplo, ó, se você sabe o tamanho de uma pizza, o comprimento dela, show de bola. Mas e se eu tirar 2 fatias? Qual foi aquele tamanho que eu tirei da circunferência? É isso que a gente vai trabalhar na medida de um arco. Ou seja, aquelas 2 fatias, vale quanto? Qual é o tamanho delas? Aí eu dependo de quê? Eu dependo do ângulo. E a questão, ó, vai estar me fornecendo sempre os valores. Olha só, 360 graus. Por que é 360 graus? Porque é a soma dos ângulos internos de uma circunferência. É 360 graus. Quem é esse G? É a medida do arco, que a questão vai estar te passando. Igual 2 vezes o π vezes o raio. Glauber, por que é 2πr? Porque é diretamente proporcional. Ó. 2πr vale 360 graus. O ângulo que a questão vai estar te dando vale x, vale L. Você calcula os valores, produto do meio pelos extremos. E aí você calcula o valor do arco da circunferência. Olha aqui um exemplo. Ó. Calcule em metros o comprimento de um arco de 45 graus em uma circunferência de raio 40 metros. E aí? Aí ele faz a relação, ó. 360 sobre G. Quem é o G? 45 graus. 2 vezes o π vezes o raio. Quem é um raio? 40. E o π vale 3,14. Aí ele fez a fórmula, ó. 360 sobre 45, simplificando, 8 sobre 1. Glauber, eu posso simplificar? Pode. 80π sobre L. E aí depois, ó, produto do meio pelos extremos. 8L igual a 80π. L é 10π. Como ele está dizendo que o π é 3,14, ele multiplica, ó, 10 vezes 3,14, 34,1. Ou seja, a minha circunferência todinha vale 80π e o ângulo de 45 vale somente 10π. E assim você pode estar trabalhando estas relações. Tá bom? Glauber, o que é esse radianos? Como é que eu transformo, como é que eu faço a mudança de graus para radianos e de radianos para graus? Você pode trabalhar essa definição aqui, ó. 360 é 2π, o ângulo vale x. Glauber, eu posso utilizar aquela relação que você trabalhou com a gente em sala? Pode. E o que é esse radianos? O radianos é a medida de um ângulo, certo? Utilizando o raio dela. Então, ó, é a medida do ângulo central que corresponde a um arco, certo? Vai corresponder a um arco dela. Agora, cuja medida do comprimento é um raio. Então, eu posso utilizar uma relação onde essa relação posso usar, ó, 180 vale π, o ângulo vale x. Glauber, por que tu falou que aquela vale 2π? Porque no ângulo, no ciclo trigonométrico, eu tenho algumas relações. Eu tenho, ó, que o 2π vale 360, o 180 vale π. 90 graus é π sobre 2. Isso são valores típicos que vocês vão utilizar no ensino médio. Então, você pode usar essa definição, ó. 180 graus vale π, o ângulo que a questão vai estar te dando vale x, vale m, produto do meio pelos extremos, e depois é só aplicar a simplificação, tá bom? Então, pessoal, tudo isso é assunto que eu vou estar cobrando na prova de recuperação de vocês. Vamos trabalhar só mais um exemplo, aí eu encerro a nossa aula. Quanto mede em radianos um ângulo de 60 graus? Está aqui, ó. 180 sobre 60 igual a π sobre m.
Faça a simplificação, 3 sobre 1, produto do meio pelos extremos. Ó. O m é π sobre 3 radianos. Agora, é só fazer essa transformação? Só. E se eu quiser voltar para graus? É só trocar o valor do π por 180. Está aqui, ó. 180 dividido para 3, 60 graus. Tá bom? Então, pessoal, isso foi o capítulo 1, tá bom? Do LV4 de vocês. Assista, revise e acompanhe a nossa videoconferência. Tudo bem? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!